Era uma madrugada abafada de 1949 em Los Angeles, e a porta da frente da casa em Hollywood Hills não foi arrombada com raiva. Ela foi aberta com a suavidade de um fantasma. Dean Martin tinha acabado de voltar de uma turnê exaustiva com Jerry Lewis, a dupla que estava reinventando a comédia na América. O mundo via Dean como o homem que tinha tudo: o dinheiro, a fama, o charme que fazia mulheres desmaiarem e homens quererem lhe pagar um drink. Mas ao girar a chave na fechadura naquela noite, Dean Martin não era o King of Cool. Ele era apenas um homem cansado voltando para o que deveria ser seu santuário. O que ele encontrou do lado de dentro, no entanto, não foi paz. Foi o silêncio perturbador de uma casa que havia perdido sua alma. Não havia cheiro de jantar. Não havia risadas de crianças. Havia apenas o som inconfundível de garrafas vazias rolando pelo chão e o sussurro de segredos que as paredes tentavam esconder. Dean caminhou pelo corredor. Ele não correu. Ele não gritou o nome de sua esposa, Betty. Ele já sabia, com aquele instinto afiado de quem cresceu nas ruas difíceis de Ohio, que algo estava fundamentalmente quebrado. Ao entrar no quarto principal, a cena que o aguardava poderia ter feito qualquer outro homem explodir em fúria. Poderia ter causado gritos, pratos quebrados, talvez até violência. A traição estava lá, pairando no ar. Talvez não na forma de um amante escondido no armário naquele exato segundo, mas na forma de uma negligência tão profunda, de um abandono tão absoluto de lealdade à família, que doía mais do que qualquer infidelidade carnal. Betty MacDonald, a primeira senhora Dean Martin, havia quebrado o contrato sagrado do casamento, mas Dean Martin não gritou, ele não chorou, ele não acordou a vizinhança. Em vez disso, ele fez algo tão frio, tão calculado e tão devastadoramente definitivo que reescreveu as leis do divórcio em Hollywood para sempre. Naquela noite, Dean Martin ensinou ao mundo que o oposto do amor não é o ódio, é a remoção total. E o que ele fez a seguir foi a vingança mais elegante e brutal da história do show business. Para entender o peso daquela noite, você precisa entender quem era Dean Martin antes de se tornar uma lenda. Em 1949, ele não era o ícone relaxado de Las Vegas. Ele era um homem trabalhador que estava lutando para subir na vida. Ele havia se casado com Betty MacDonald em 1941, muito antes da fama. Eles eram jovens, eram bonitos e, por um tempo, foram felizes. Mas a fama é um ácido que corrói as fundações mais fracas. Enquanto Dean viajava o país, construindo o império Martin & Lewis, Betty ficou para trás. E Betty tinha seus próprios demônios. Demônios que vinham em garrafas de vidro. O alcoolismo de Betty não era um segredo em Hollywood, mas era algo que Dean tentava proteger com ferocidade. Ele era um homem italiano tradicional em muitos aspectos. A família era sagrada. O que acontecia em casa, ficava em casa. Ele pagava clínicas, contratava babás, tentava manter a aparência de normalidade, mas a traição de Betty não foi apenas com a bebida, foi com o abandono. Rumores corriam soltos. Quando Dean estava fora, a casa virava uma festa. Homens entravam e saíam, talvez. Mas a verdadeira traição para Dean não era sobre ciúmes românticos. Era sobre seus filhos, Craig, Cláudia, Gail e Diana. Eles eram a linha que não podia ser cruzada. Dean podia tolerar uma esposa difícil. Ele podia tolerar a bebida até certo ponto. Mas ele não podia tolerar uma mãe que escolhia o caos em vez de seus filhos. Naquela noite fatídica, os detalhes exatos variam dependendo de quem conta a história. Se foi um amante que fugiu pela janela ou simplesmente o cenário de uma mãe inconsciente no sofá enquanto as crianças choravam de fome. Mas o resultado foi o mesmo. Dean entrou no quarto e viu a realidade nua e crua. Betty não estava presente. Ela havia se retirado do casamento muito antes dele chegar. A maioria dos homens nessa situação faria uma cena. O ego ferido exige barulho.
O ego ferido quer que a outra pessoa sinta dor, quer ouvir desculpas, quer o drama. Mas Dean Martin não tinha esse tipo de ego. Ele operava em uma frequência diferente. Ele olhou para a esposa, talvez com pena, talvez com desprezo, mas certamente sem esperança. Ele percebeu, naquele segundo, que não havia nada para consertar. Discutir seria dar a ela uma importância que ela não merecia mais. Então, Dean fez exatamente isso. Ele se virou, saiu do quarto e foi para o quarto das crianças. Imagine a cena. Um dos maiores astros da América, vestindo ainda as roupas da viagem, acordando seus 4 filhos pequenos no meio da noite. Ele não estava em pânico. Sua voz era calma, aquele barítono suave que acalmava multidões. Vamos, crianças, vamos fazer uma viagem. Ele não fez as malas de Betty. Ele não escreveu um bilhete de despedida dramático. Ele não deixou dinheiro na mesa de cabeceira. Ele simplesmente começou a empacotar as roupas das crianças. Ele pegou os brinquedos favoritos. Ele pegou o essencial. Era uma operação militar executada com a precisão de um cirurgião. As crianças, sonolentas e confusas, confiaram nele. Dean sempre foi a rocha. Se o papai dizia que eles iriam embora, eles iriam. Ele os carregou para o carro, um por um, ele os acomodou no banco de trás. Ele trancou a porta da casa por fora, deixando Betty lá dentro com seus demônios e seu silêncio. Quando ele ligou o motor e saiu da garagem, ele não olhou pelo retrovisor. Dean Martin não olhava para trás. Ele sabia que o que estava deixando para trás não era mais sua esposa. Era um passado morto. O que aconteceu nas semanas seguintes chocou a sociedade americana de 1949. Naquela época, os tribunais quase sempre favoreciam a mãe em casos de divórcio. O pai era o provedor. A mãe era a cuidadora. Para um pai ganhar a custódia total de 4 filhos, a mãe tinha que ser considerada monstruosa. Mas Dean não jogou sujo na imprensa. Ele não vendeu histórias sobre a esposa traidora para os tabloides. Ele manteve a boca fechada. Ele deixou que os fatos falassem por si mesmos no tribunal. Ele provou que era o único pai presente, o único capaz de proteger aquelas crianças. E ele venceu. Ele conseguiu a custódia total. Betty McDonald foi removida da vida deles não por vingança, mas por necessidade. Dean tornou-se pai solteiro no auge de sua carreira. Ele contratou governantas, sim, mas ele estava lá. Ele fazia o café da manhã quando podia. Ele estava presente. Essa foi a sua vingança. Não gritar com ela, não bater nela, mas simplesmente tirar dela o privilégio de ser parte da família dele. Ele a apagou de sua vida com a eficiência de quem apaga um cigarro. Anos depois, as pessoas perguntavam a Dean sobre Betty. Ele nunca falava mal dela. Ele apenas dizia, não deu certo. Essa frase simples escondia um oceano de dor e decepção, mas também revelava o caráter de Dean. Ele acreditava que a dignidade era a única coisa que você não podia deixar ninguém tirar de você. Ao não gritar, ao não fazer um escândalo, Dean Martin manteve sua dignidade intacta. Ele protegeu seus filhos do trauma de ver os pais se destruindo. Ele assumiu a responsabilidade. Betty McDonald desapareceu na obscuridade. Ela lutou contra seus vícios pelo resto da vida, morrendo relativamente jovem e esquecida pelo público. Dean, por outro lado, casou-se novamente com Jean Bieger, que se tornou a mãe que aquelas crianças precisavam. Ele reconstruiu sua vida. Ele continuou a cantar. Ele continuou a rir. A história da noite em que Dean Martin pegou a esposa em sua traição final, a traição da confiança e do lar, é uma lição poderosa. Vivemos em um mundo que valoriza a reação explosiva. Reality shows, redes sociais, tudo nos ensina que quem grita mais alto vence. Mas Dean Martin nos ensinou o contrário. Ele nos ensinou que o verdadeiro poder está no controle. Está na capacidade de olhar para uma situação terrível,
aceitá-la como ela é e tomar a atitude necessária, sem hesitação. Ele não gritou porque gritar seria admitir que ela ainda tinha poder sobre ele. Ao fazer as malas e levar os filhos, ele disse ao mundo: "Isso acabou, e eu decido quando acaba." Foi um movimento de mestre, um movimento de King of Cool. Naquela noite, Dean Martin não perdeu uma esposa. Ele salvou sua família. E ele fez isso sem derramar uma única gota de suor, provando que às vezes o silêncio não é apenas ouro, é a arma mais mortal que existe.